Hoje eu queria falar com vocês aqui sobre a leitura desse livro aqui, As Cores da Escravidão, que é um livro que eu terminei de ler recentemente. Só que antes eu queria mostrar para vocês o livro que eu tô lendo agora, né, antes de dormir. O Conde de Monte Cristo, essa versão simplificada aqui, essa adaptação da FTD. É uma versão mais simples, com uma linguagem mais simples, né? E várias informações aqui sobre o autor, sobre várias coisas referentes ao livro, sobre as cidades que se passaram no livro, o Castelo de Monte Cristo, que foi o autor que construiu. É um livro muito interessante. E só que hoje eu queria falar sobre As Cores da Escravidão. Esse livro eu terminei de ler ele recentemente, como eu falei. É um livro que vale muito a pena a leitura, apesar dele ser um pouco difícil de achar. Um livro da FTD também, mas ele tem na Amazon. Se você quiser comprar pela Amazon, tem ele disponível. Ele é um livro que trata da história de uma criança chamado Antônio, que na história ele é chamado de Tonho, qual é o apelido dele, né? Junto com seu amigo João, que vivem numa casa bem humilde, numa cidade bem humilde, e eles decidem partir em busca de ficarem ricos, porque segundo a avó dele contava uma história para ele que um rapaz aparecia e deixava as pessoas ricas, levava eles e transformava eles em como se fosse uma espécie de marquês, uma espécie de rei, alguma coisa assim, e alguma coisa nesse sentido, né? E fazia e deixava eles ricos. Só que na verdade ele foi para um campo de escravidão, né? Acabou virando escravo, sofreu muito. Eu não quero dar muito spoiler do que aconteceu, né? Mas ele acabou sofrendo muito lá dentro, junto com outros homens. Vocês podem ver aqui, ó. E ele era apenas uma criança de 10 anos de idade na época. Só que depois ele acaba saindo, né, desse campo, consegue fugir e constrói uma família. Passa por vários traumas, né, para poder se reerguer novamente, porque ele era apenas uma criança. E depois de um tempo ele acaba sendo adotado, quando ele foge, né? Sendo adotado por uma família, volta à civilização, né? Começa a estudar de novo, conhece uma moça, se apaixona. No fim ele tem um filho com essa moça e ele vai visitar a casa dele antiga, né? De onde ele saiu, e rever a mãe dele. E é um momento muito emocionante, que é a moça que eles se casam. E é um livro que vale muito a pena você ler, porque ele traz várias reflexões sobre a nossa vida, né? Como às vezes a gente reclama de barriga cheia, né? Tendo tudo na nossa vida e a gente continua reclamando. É uma história muito forte de uma criança que sofreu muito, mas no final conseguiu reerguer a vida e viver dignamente. Então é isso. Esse foi um resumo desse livro aqui, que vale tanto a pena você ler. E que Deus abençoe a todos e até a próxima.